Então, vocês ficaram, a gente fez algumas atividades, algum código na aula passada, implementamos uma classe, fizemos algumas ações envolvendo ArrayList, e aí deixei, né, para vocês estudarem alguma coisa que quisessem, né, implementassem alguma coisa que quisessem, seguindo aquele nosso modelo de classes que está disponibilizado lá para vocês no GitHub. Aí eu queria saber se alguém tentou alguma coisa, porque a gente parte daí, né? De repente eu não perco, assim, não consumo tempo da aula codificando alguma coisa que já seja do entendimento de vocês. Então professor, eu cheguei a fazer, só tô parado, como eu não fiz a parte daquela forma que você fez, tipo front-end, criando as caixas, as janelas no caso, eu fiz mais instanciando o manual mesmo, e daí ficou faltando mais só o excluir funcionário, que eu acho que daí que ia falhar, ia precisar das caixas, das janelas. Mas as classes, as junções das coisas, as interface, eu até consegui fazer, sim. Na verdade, você consegue fazer todas as funcionalidades, independentemente de ter interface gráfica. Dá para fazer tudo, né? Tá, eu só não consegui imaginar, tipo assim, o excluir funcionário, no caso. Deixa eu até ver aqui daí no final lá. Excluir um funcionário desde que ele não esteja relacionado aos itens de atendimento. Aí seria basicamente, eu criaria um botão de falar se o funcionário não estiver ser nulo nas atribuições, é excluído? Vamos compartilhar aqui o modelo e a gente conversa sobre ele. Eu estou aqui com ele mesmo. Porque a exclusão, ela pressupõe realmente uma busca e depois, de acordo com o resultado dessa busca, aí sim você efetivamente elimina o objeto, né? Então, acho que já está aparecendo aí a tela para vocês. Então, aqui no nosso modelo, vocês conseguem observar que a gente tem, então, né, a classe funcionário se associando a itens de atendimento. E aí esse é um raciocínio que ocorre muito, a gente discute muito essa questão quando a gente está trabalhando com banco de dados, né? Que é aquela questão da integridade referencial. Eu não posso deixar, lá no banco de dados, eu não posso deixar um registro órfão. Por exemplo, o que é um registro órfão? É uma nota fiscal sem nenhum produto associado, por exemplo, sem nenhum serviço associado. Eu não posso deixar no meu banco um dependente sem que o responsável pelo dependente exista, né? E trazendo esse conceito de integridade referencial aqui para o nosso problema, não seria interessante eu deixar um item de atendimento órfãos, de tal forma que não me fosse possível saber quem é que realizou aquele serviço, sabe? Vai que eu recebo um cliente e o cliente vem fazer uma queixa. Olha, eu vim aqui e eu coloquei lá, eu vim aqui para colocar a unha de gel e eu cheguei na minha casa e a minha unha já era. Então, eu volto lá para fazer uma reclamação. E aí é importante eu saber quem é que executou aquele serviço, por exemplo. Né? Então, essa associação aqui a gente precisa manter. Em termos de programação, manter esse relacionamento, ou seja, evitar que um funcionário seja eliminado caso ele tenha realizado algum serviço, é um processo de busca. Eu tenho que buscar esse funcionário aqui nos itens de atendimento. Esse processo, ele ocorre também no momento em que eu vou fazer o cadastramento. Quando eu vou cadastrar quem é que vai atender vai fazer algum determinado serviço, né? Eu tenho que buscar o funcionário aqui na minha lista de funcionários. Então, de qualquer forma, vocês percebem que existe uma busca, né? Toda vez que eu tenho uma associação, eu preciso fazer uma busca. Essa é a questão. E aí depende se você está usando uma interface gráfica ou não, né? O que acontece é que por trás vai ter que ocorrer essa busca. Quer seja disparada por um clique de botão, ou quer seja por uma resposta sim que você escreveu no terminal, sabe? Alguém vai ter que disparar isso e esse procedimento de busca vai precisar acontecer.
Vocês conseguem enxergar isso que eu estou falando? Né? Eu imagino que eu tenho uma lista de funcionários e eu quero cadastrar um atendimento. Muito bem, eu pego esse atendimento, procuro um funcionário lá na lista e faço essa associação. Na hora de eliminar, eu tenho uma lista de atendimentos e eu tenho funcionário. Para eu poder garantir que eu posso eliminar esse funcionário, eu tenho que olhar lá na lista de atendimento para ver se não tem nenhum vínculo. Se não tiver, beleza, eu posso remover sem nenhum prejuízo. Antes disso, tá? A gente vai implementar tudo isso. Antes de chegar nesse ponto, e eu não sei se mais algum outro aluno teve algum outro problema também, além desse relatado, eu quero conversar com vocês hoje sobre o relacionamento de herança, que vocês podem observar aqui que a gente tem funcionário é a superclasse, e esse funcionário, ele tem duas classes filhas, né? Eu chamei de classe manicure, chamei de classe cabeleireira, mas poderia haver N outras classes filhas aqui. Todas elas compartilhando essas características definidas aqui no nível superior, mais as suas características próprias. Então, por exemplo, se eu pegar um objeto que foi construído a partir de manicure, esse objeto ele tem o atributo produtividade, mas ele também herda o nome e o salário base, né? Isso vale também para os métodos, né? Então, ele herda também o compor salário. Vocês podem observar, por exemplo, que a gente tem compor salário tanto na classe manicure quanto na classe funcionário. Vocês viram isso? Quando a gente cria um objeto do tipo manicure, por exemplo, quando eu executo new manicure, este objeto, ele tem dentro de si as duas versões do método compor salário. Por padrão, ele executa esta classe aqui. Mas, se eu quiser executar essa aqui de cima, é só chamar super, né? De superclasse. A gente consegue trabalhar com esse nível aqui de cima. Tá tranquilo o que eu tô falando? Deixa eu interromper aqui. Bom, esse é o nosso diagrama. Então, hoje a gente vai falar disso aqui, tá? Dessa herança aqui, né? Dessa hierarquia de classes, porque daí depois a gente vai fazer os relacionamentos conforme a gente vai precisando. Interrompendo aqui para ver se eu vejo a carinha de vocês, porque enquanto está compartilhado eu não enxergo ninguém, né? Então, vamos lá? Vamos começar? Quem consegue lembrar aí, falar para mim o que é uma herança? São os atributos herdados da classe superior, da super, no caso. Isso. Quem mais? O que eu ia falar que, no caso, é a mesma coisa. Ele herda as funções, né? Que ele é interligado ao principal. Exatamente. Mais alguém? Deixa eu ver quem é que tá aqui na sala. Tem os quietinhos, né? Os quietinhos concordam, né? Sim. Bom, muito bem, quietinhos. Então, vamos lá. Então, já que a gente sabe disso, vamos falar um pouquinho dessa herança entre funcionário, cabeleireiro, manicure, vamos implementar alguma coisa, e aí vocês lembram que vocês têm um exercíciozinho para fazer hoje. Então, a gente tem uma noite bastante cheia. Então, eu já estou aqui com o meu Eclipse aberto. Tá aqui. Olha, tá até com erro aqui, deixa eu fechar esse console. E aqui no Eclipse, a letra está do tamanho bom para vocês? Está naquele ponto que a gente parou na semana passada. Eu não estou vendo ainda, professor. Você não está compartilhando, não. A tela. Peraí. Compartilha. Se a pessoa não compartilha, não vai, né? Agora sim? Deu certo. Ah, tá bom. Se vocês perceberem que está picotando a minha fala, tá? Ou que eu estou mudando a tela muito rapidamente, vocês me avisam, porque realmente hoje eu estou percebendo que a minha internet está bem complicada a qualidade, tá? Bom, então o que nós temos aqui? Esse código é aquele que a gente fez na aula passada, tá? Não acrescentei nada aqui nesse código, a gente parou desta forma. A gente falou da classe ArrayList,
que é uma estrutura de dados dinâmica, que faz o papel de lista dinâmica, que vocês aprenderam em estrutura de dados 1. E aí, o que acontece? Ela permite que a gente vá cadastrando vários objetos ali dentro, né? Para eu poder fazer essa mágica, a gente vai criando objetos individualizados. Ó, não é uma lista, é um objeto único. A gente preenche o objeto com os atributos, né, com o valor dos atributos necessários e desejados, e depois, uma vez que esse objeto único está completinho, ele é adicionado à lista. Depois que ele é adicionado à lista, esse objeto de serviço aqui ele pode ser usado para outra finalidade. Tanto é que ele fica aqui dentro dessa estrutura de repetição, e se eu quiser cadastrar um segundo serviço, eu uso o mesmo objeto, preencho esse objeto e adiciono a lista. E a gente ficou nisso, né? Então, com isso, a gente conseguiu criar uma possibilidade de cadastrar o portfólio de serviços, né, do salão de beleza. Perfeito. Esses serviços, eles estão lá isolados, está lá, o meu cadastro está pronto. Agora, a gente precisa ir para outro lado da nossa aplicação, que é cadastrar as pessoas que poderão executar esses serviços, né? Então, a gente vai para o lado funcionário. Então, observe que a gente está mexendo com as extremidades do nosso diagrama de classes, né? Depois que as extremidades estiverem minimamente construídas, aí a gente vai atacar os relacionamentos mais profundos. Tem colegas, conforme a gente já viu agora, que já estão bem avançados, né? Mas a gente vai fazendo isso aos poucos. E juntos vamos tirando dúvidas, tá? E vamos em frente. Eu acho que na próxima aula a gente consegue, já com o conceito que a gente vai ter hoje, vai rever hoje de herança e tudo, na próxima aula a gente já consegue criar uma interface gráfica, tá? E aí a gente vai fazendo as duas coisas em paralelo, implementando aquele modelo e fazendo a interface gráfica correspondente, tá? Bom, mas então agora, falando nisso, o que a gente precisa fazer? Se nós olharmos aqui no nosso diagrama de classes que está aqui, a gente vai precisar criar uma classe funcionário, certo? Essa minha classe funcionário, ela tem 2 atributos, nome e o salário base, certo? E depois que ela estiver pronta, aí a gente vai criar as filhas dela, perfeito? Então, voltemos aqui. Bom, criar uma classe, tranquilo, né? New class. O nome da sujeita é funcionário. E um finish. Tudo bem, né? Atributos que ele tem, né? A gente agora já sabe a questão do encapsulamento, a gente já revisou nesse semestre e estamos implementando sempre que possível. Então, a gente tem o string, que é o nome do nosso funcionário, e temos um valor numérico, que é o salário base. Certo? Confere? Só tirar a dúvida. Isso, nome e salário base. Tem esse atributo, esse método aqui, compor salário. A gente vai falar sobre ele já, tá? Bom, de posse desses 2 atributos, a gente cria aqueles métodos básicos, né? Os métodos construtor. Então, vamos lá, vamos criar, cadê? Construtor. Vamos criar aquele construtor vazio, né? Que é o padrãozinho. E vamos criar o construtor com os 2 parâmetros, se for necessário, né? Aqui. Opa, acho que eu cliquei na opção errada. Source, generate constructor. Criei um método toString, não é o caso agora. Então, tranquilos, né? Um construtor, que é o construtor padrão, que faz única e exclusivamente alocação de memória. E um outro construtor que, quando chamado, ele aloca a memória e preenche os atributos com esses parâmetros recebidos. E, por fim, se nós temos atributos privados, é importante que a gente crie possibilidades de acesso a esses atributos, porque senão ele vai ficar tão protegido, mas tão protegido que ninguém usa. E aí também não faz sentido, né? Criar alguma coisa que não pode ser usada. Para isso, então, a gente criou método get e método set para cada um dos atributos. Tranquilos até aí, né? Vou salvar.
existe um método lá no nosso modelinho, que é o método compor salário, tá? Vamos falar sobre ele. Vocês observem que tem a indicação do método compor salário aqui no funcionário e tem o método compor salário nas classes filhas. Isso é porque eu quero dar a possibilidade do salão implementar diferentes formas de compor o salário de um funcionário, tá? Então, por exemplo, cabeleireira, eu quero que o salário dela seja a composição obtida com o salário base mais as comissões que ela ganha para cada serviço prestado, tá? Acho que eu não escrevi isso aqui, né? Mas é uma regra que a gente tem que colocar no nosso modelo, tá? Então, professora, no caso aí, eu mesmo não coloquei, porque eu achei que você ia acabar no próximo capítulo desse exercício, você ia dar esses valores. Mas no caso, como tá ali, era minha obrigação ter construído esse método e deixar ele nulo? Ou eu poderia deixar ele sem nada? Não ter colocado ele como eu fiz, não coloquei. Não, você pode... assim, o exercício ele tá em construção, né? Então, essa informação eu não te dei, então eu não tenho nem como cobrar a forma de você resolver. Sim, mas por você não me dar a informação, mas ela tá aí no ML aí, eu deveria ter colocado. Eu fiquei até nessa dúvida. Eu coloco e deixo ele nulo para se fosse uma avaliação sua. Se fosse uma avaliação minha, ele teria que estar... Eu te dei esse diagrama aqui e te dei esse pequeno textozinho. Sim. O que eu queria? Eu precisava ver esse método nas 3 classes. Tá, então estava errado. E vazio. Tá. Porque eu não te dei nenhum subsídio para você escrever o corpinho dele, entendeu? Mas eu deveria colocar a estrutura dele. Tá. Só para mim ter uma noção da sua avaliação. Mas assim, na minha avaliação, eu sou bem, como é que fala? Bem sensata, sabe? Então, se de repente eu vejo que... Porque a hora que a gente escreve uma avaliação, às vezes a gente deixa vago alguns itens, entendeu? E aí, se aquele item deu margem a múltiplas interpretações, daí muitas vezes eu aceito o que o aluno implementou, entendeu? Porque foi uma falha de especificação. Então, nesse caso, por exemplo, que só apareceu ali no diagrama, eu não comentei sobre ele, nem nada, se de repente você não escrevesse esses métodos, talvez eu nem te descontasse, sabe? Porque é uma especificação que estava imprecisa, né? Tá? Beleza. Mas, e outra coisa, e observe que, além de eu não ter falado, tem uns errinhos aqui, ó, porque os métodos que estão aqui na hierarquia, eles têm que ter a mesma assinatura, tá? O que é isso? Eles têm que ter o mesmo nome, mesma lista de parâmetros e mesmo retorno. Eu botei void em 2 e double em 1 só, né? Na verdade, ou todo mundo é double, ou todo mundo é void, tá? Então, depois eu vou... Aqui eu já percebi esse errinho, e aqui no serviço eu já tinha percebido na aula passada, né? Que eu coloquei descrição int, não faz o menor sentido, né? Mas, então, agora a gente vai complementando aqui nessa especificação. Então, esse método compor salário, vamos analisar aqui só no nível do funcionário. Se você tiver em mente que o teu funcionário, ele pode executar diferentes... funções dentro do salão de beleza, e que cada função vai ter uma forma diferente de compor salário, como é que eu escreveria o corpo desse método compor salário dentro da classe funcionário? Complexo isso, né? Quer dizer, olha, eu tô aqui numa classe mãe, né? Eu tô aqui numa classe mãe, vamos fazer agora uma análise filosófica da questão, né? Eu tô aqui nessa superclasse. Nessa superclasse, eu estou indicando a necessidade de ter esse método, só que eu já sei que os filhos dessa classe terão diferentes maneiras de compor o salário. Então, como é que eu vou criar esse método genérico aqui em cima? Aí tem 2 alternativas. Ou você não escreve o corpinho desse método, ou você escreve alguma coisa assim, que você sabe que nunca vai ser usada. Por exemplo, vamos fazer aqui. Vamos supor que eu fizesse assim, ó. Então, eu vou ter aqui o método e eu vou falar void, tá? Meu método vai ser void, compor salário. Uma alternativa, não é a que eu mais gosto, tá? Uma alternativa seria você falar assim, o salário é... Quanto que é o salário mínimo agora? Sei lá, vou colocar aqui, 1.024.
Você criou, não é salário, como é que chama aqui? Salário base. Eu dei um valor aí para esse salário base, ponto. Eu dei um valor para ele, beleza, fiz a composição do salário. Isso aqui seria um método... Professora? Oi. Só atrapalhar um pouquinho. Pois não. A aula passada eu não assisti, enfim, eu tô com a pendência da aula passada, e aí só para eu entender, esse código fica disponível lá no repositório, não preciso ir fazendo e acompanhando junto com a senhora, não, posso só prestar atenção, né? Vai só prestando atenção, porque eu subo ele lá. É até bom você ter feito essa pergunta, porque eu tinha me esquecido de subir o código lá, mas eu passei o endereço para vocês agora, né? Lá no GitHub. E se vocês vierem aqui, ó, dentro da pastinha salão, né? Aí você vê aqui, ó, SRC salão, e aí tem todas as classezinhas Java que a gente está criando, tá? Isso aqui é da aula passada. Assim que terminar a aula de hoje, eu subo o que a gente produziu hoje, tá? Tá, tranquilo, tranquilo. Bom, então, voltemos. A gente estava onde? A gente estava aqui. Então, olha só. Oi. No compor salário. Compor salário, isso. Então, veja, aqui lá no código, então eu fiz assim, ó, o método compor salário, ele está fazendo o quê? Ele está pegando o atributo salário básico e colocando 1.024 lá, porque é o salário mínimo. Eu acho que é isso, o salário mínimo. Tá, só que eu estou fazendo essa atribuição simplesmente para cumprir tabela, tá? Porque, na verdade, o que vai valer para mim é o compor salário aqui das classes filhas, porque é aqui que eu vou estar com a minha regra de negócio bem implementada. Então, eu posso deixar esse método lá escrito para ser usado no futuro. Ou eu posso usar uma estratégia de trabalhar com uma classe abstrata e não escrever o corpinho desse método, tá? Só para deixar claro essas duas possibilidades. Vamos voltar aqui para o nosso código. Vamos manter assim, por hora, tá? Então, eu tenho aqui o meu método, só porque eu quero revisar primeiro o conceito de herança e depois a gente volta a falar de classe abstrata, tá bom? Então, eu criei aqui um método compor salário, a professora não me deu as regras claras, ela não explicou direitinho como é que era o cálculo, então, o que eu podia fazer era isso. Tá feito. Agora, vamos criar uma classe que vai ser filha, tá? Então, eu vou vir aqui na classe salão, ou no pacote salão, vou criar uma classe, né? Vamos criar a classe manicure. Muito bem. Essa classe manicure, a gente vai fazer ela pública. Vou dar um finish aqui. Poderia até ter clicado em outras opções lá, mas não precisa. A gente faz o código aqui. Se eu quero que essa classe seja filha, vocês lembram de herança, né? A gente tem que usar a palavra reservada extends. E aí eu digo qual é a classe mãe, funcionário. Tranquilo? Então, extends, né? Estende. Então, objetos que vão ser construídos a partir da classe manicure, eles são uma versão evoluída da classe funcionário. Né? Porque eles vão ter todo o conteúdo do funcionário, mais alguma outra coisa que eu venha a escrever, certo? Alguém tem alguma dúvida sobre o conceito de herança? É um pilar da orientação a objetos, né? Fiquem à vontade, hein? Não me interrompam a todo instante. Bom, então voltando aqui no nosso diagrama, o que eu preciso escrever aqui na classe manicure? Olha, você precisa escrever o seguinte: o atributo produtividade e o método compor salário. Bora lá, então. Então, eu tenho aqui um atributo privado. Eu vou dizer que ele é um inteiro, tá? Eu vou chamar de produtividade. Vamos falar que esse produtividade, assim, é uma escala, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2 e 3. É uma escala. Vou até colocar aqui um comentário. Escala de 1 a 3. Tá? 1... Estou inventando a regra agora, tá? 10% de aumento. Então, naquele salário base lá da pessoa, né? Ela recebe 10% acima. Se a produtividade dela for 2, ela recebe 20%. Tá? E se a produtividade dela for 3, ela recebe 30%. Ok? Só uma regrinha bem simples para a gente depois utilizar esse campo aqui, produtividade. Tá legal?
Muitas empresas que têm nos seus quadros, por exemplo, vendedores, né? O vendedor, se ele atinge um determinado nível de venda naquele mês, ele ganha um bônus, né? Ele ganha sempre um adicional. É a mesma coisa aqui, né? Essa produtividade aqui, a gente vai depois, conforme a gente for fazendo o cadastramento dos serviços, a cada vez que a manicure, por exemplo, atinge 10 atendimentos num dia, ela muda a escala aqui da produtividade dela, tá? A notificação também, né, para ficar mais claro. Isso, exato. Então, a gente vai definindo as regrinhas com o passar do tempo, tá? Mas só para vocês saberem por que eu coloquei esse campo aqui, produtividade. A gente vai estabelecer um critério e cada um pode ficar à vontade para implementar o seu critério, né, que acha interessante, mas o importante é que a gente tenha um número aqui dentro para cada uma das manicures, e de acordo com esse número, a gente vai dar um percentual de aumento no salário mensal dela, tá? Bom, feito isso, então, agora o que a gente precisa? Tenho esse atributo, né, e a gente vai criar lá os nossos bons e velhos métodos, né? Vamos criar o construtor. Vamos criar o construtor vazio. Né? E vamos criar os métodos getters e setters, porque o nosso único atributo, ele é privado, né? Então, tá aqui. E, além disso, o que a gente precisa criar? A gente precisa criar o método compor, vamos voltar aqui no diagrama, compor salário. Tá certo? Então, voltemos aqui. E aí, a gente vai fazer assim, ó, public, eu fiz ele void, né? Compor salário. Bom, nesse caso aqui, como é que a gente vai fazer? Seguindo essa regrinha que a gente colocou aqui, né? Então, a gente vai fazer assim, ó, if produtividade igual a 1, salário, aqui vai dar um erro bacana. Salário básico recebe salário básico vezes 1,1, porque eu vou dar 10% de aumento, né? Else, if, deixa eu copiar aqui, né? Porque a gente tá nesse mundo a passeio. Eu vou aumentar essa janela aqui, né? Se fica melhor, né? Ficou. É isso. Aí aqui fica com miséria, né? De tela. Ó, se a produtividade for 2, então a gente quer dar 20%, então multiplico por 1,20. E se não, eu tô tendo aqui certeza que vai ser sempre 1, 2 ou 3, né? Se não, vai ser isso aqui, vezes 1,3. Beleza, né? Vocês observam que tá quicando erro. Ó, salário base, todo ele tá com erro. Né? Por que ele tá com erro? É só olhar aqui, ó. Salário básico não pode ser resolvido. Get salário? Uma coisa assim. Isso, por causa do encapsulamento. Né? E aí, a gente descobre rapidinho esse problema, é só pousar o mouse aqui no xizinho vermelho, né? Ele tá falando, ó, salário básico não pode ser resolvido como uma variável. Essa classe aqui, ela não sabe quem é salário básico, tá? Por quê? Ela procura salário básico aqui nos atributos criados dentro dela mesma. E ela não tem um atributo chamado salário básico. Mas aí você pode falar assim, ah, professora, mas você colocou aqui um extends funcionário. Será que lá na classe funcionário não tem? Até tem. Ele é base, né? Ó, 2 erros, né? Salário base. E até tem. Só que nós colocamos ele como privado, porque a gente está cuidando ao máximo, né, dos nossos atributos. A gente está usando o encapsulamento em toda a sua potencialidade. Então, o que a gente faz? Já que esse salário básico ele pode ser acessado apenas dentro da classe funcionário, mas eu estou precisando dele aqui na classe manicure, como é que a gente faz? Eu tenho que dar um jeito de chamar o get salário
lá da classe funcionário, né? Porque, vejam, vamos olhar aqui para a linha 25. Essa linha 25 aqui, na verdade, ela faz duas coisas, se a gente parar para pensar friamente nela. Vamos fazer aqui bem direitinho. Ela faz duas coisas. Logo, se ela vai estar fazendo duas coisas, eu preciso colocar a chave, né? Ela está fazendo o seguinte, ó. Eu estou colocando aqui double temp, tá? Uma variável temporária. Eu estou querendo colocar o valor do salário básico, tá? E depois eu estou querendo devolver para o salário básico o valor que está dentro de temp multiplicado por 1,1. Por que eu quebrei isso aqui em duas linhas? Porque nesta primeira linha, a gente precisa do método get salário básico. Para eu trazer o atual salário desse funcionário para cá, guardar dentro da variável temp. Depois, eu vou para a linha 27, pego o que está na variável temp, acrescento 10%, e o resultado, para eu poder mandar para dentro do atributo set salário, para dentro do atributo salário básico, eu vou precisar do método set salário básico, certo? Que são aqueles métodos que a gente criou lá dentro da classe funcionário. Então, como é que a gente faz? Tudo bem? Tá aí? Então... Professora, esse salário básico e o outra coisa lá, o nome, ele não entraria dentro do super e daí ele funcionaria? Ou não, a gente vai chegar no super já já. Você já está um passinho na frente. Tá. Vou parar. Parei. Não, mas tá certo. Você tá conseguindo acompanhar bem direitinho, ó. Porque o nome do método, vamos só voltar aqui, ó. O nome do método é o get salário base, tá vendo? Base ou básico? Deixa eu dar o nome certo, né? Básico. É porque eu errei lá o atributo, agora tem que mudar todo mundo. Básico. Era mais fácil trocar lá, né? Como base, já tá tudo pronto. Eu achei que era mais fácil aqui e me lasquei. Ó, mas vamos lá. Então, o nome do método é get salário básico ou get salário base, né? Não importa. É esse cara aqui que eu tô querendo chamar, certo? Então, get salário básico. E aí, normalmente, o que a gente faz? A gente precisa colocar o nome do objeto que vai ser responsável por executar este método. Nesse caso, eu quero simplesmente que alguma coisa que está escrita na superclasse seja executada. Então, é muito importante a gente colocar aqui a palavra super, tá? Esse super, ele está fazendo referência a alguma informação que está registrada na classe mãe. Pode ser um atributo, caso ele não seja privado, ou um método, como é o caso do get salário, tá? Ah, professora, se eu não colocar o super aqui, não vai dar erro. Não vai dar erro. Por quê? Deixa eu ver se eu consigo mostrar um diagrama aqui para vocês. Espera aí. Aqui. Vamos fazer aqui uma reflexão, tá? Quando a gente está trabalhando com Java, em várias linguagens é o mesmo estilo, tá? Mas como algumas têm umas especificidades, vamos nos concentrar aqui em Java, tá? Quando eu estou fazendo uso de uma variável, quando eu coloco, como está aqui o caso, ó, quando eu coloco, por exemplo, o nome de um método ou o nome de uma variável, onde o meu programa vai procurar isso? Onde ele vai procurar este método para executar? Ele tem uma ordem de busca, tá? Então, primeiro, a gente vai... Deixa eu pegar aqui. Peço desculpas por eu ser tão lerda aqui usando o PowerPoint, tá? Então, ó, a primeira tentativa é o quê? É procurar dentro da própria classe.
Na verdade, é dentro do método. É a primeira coisa. Então, se eu tô querendo usar uma variável, se eu tô querendo usar um atributo, alguma coisa, a primeira ação que o meu programa faz é tentar achar isso que ele precisa dentro do próprio método onde ele está no momento, tá? No caso de uma variável, pode ser que ela esteja declarada ali, seja uma variável local, ela esteja dentro do método, né? Se não estiver, a segunda tentativa é procurar dentro da classe mãe, da superclasse, vamos colocar assim. Tá? E lembrando que a gente pode ter vários níveis de hierarquia, tá? No nosso singelo exemplo aqui, a gente tem 2 níveis, tem a mãe e tem a filha. Mas eu poderia ter uma mãe aqui em cima, outra mãe lá em cima, sabe? Eu posso ter uma hierarquia grandona de classes. Fica um pouco confuso e de difícil gerenciamento, mas é possível, tá? Então, aqui, a segunda tentativa... Então, isso aqui é a primeira tentativa. Deixa eu tirar isso aqui. Então, a primeira tentativa é procurar o que eu quero. Eu gosto de retângulos, né? É procurar o que eu quero aqui, dentro do método onde eu estou no momento. A segunda tentativa, deixa eu ver se eu faço um outro retângulo aqui. A segunda tentativa, agora eu já aprendi de botar cor. Eu vou dizer que é... Eita. Vou enviar esse também para trás. Às vezes eu quero fazer diagramas e acaba ficando mais confuso. A segunda tentativa é procurar dentro da classe, tá? Então, a primeira tentativa, a segunda tentativa. E a terceira tentativa é procurar na classe mãe. Vamos botar aqui. Tá? Então, seria assim, nessa ordem, com que as coisas são executadas. Terceira tentativa. Procurar na classe... na classe não. Só tenho que arrumar porque eu escrevi coisa errada, tá? Isso aqui é a terceira tentativa, que é na parte cinza da história. E aqui é procurar dentro da própria classe. Vamos ver se agora... Ó, então, toda vez que eu estou escrevendo um código e eu faço referência, por exemplo, a uma variável, o meu programa primeiro vai tentar procurar essa variável dentro do método onde eu estou. Se ele encontrar, ele usa e pronto. Se ele não encontrar... Não vai dar erro ainda. Se o programa, na hora de executar, não encontrou a variável dentro do método, ele tenta procurar dentro da própria classe. Se ele encontrar, ele usa. E tudo bem. Se depois dessa segunda tentativa, ainda assim, ele não encontrar o que ele precisa, ele vai procurar na classe mãe. Se ele encontrar, ele usa. Se ele não encontrar, aí dá erro. Trazendo essas informações aqui para o nosso programa, vamos fazer um exemplo com uma variável, tá? Por enquanto. Vou até comentar aqui, porque de uma coisa eu engato outra, né? Vou comentar isso aqui, daqui a pouco a gente retoma, tá? Imagina que aqui no compor salário, eu tenho uma variável chamada assim, ó. Uma variável integer x igual a 1. Tá? Aqui, uma variável integer x igual a 1. E aí, eu posso mostrar essa variável na tela. Tá? Eu mostro assim, ó. Valor de x dentro do valor do x declarado dentro do método. Vocês estão tão quietinhos aí, tô confundindo as ideias de vocês. Ó.
Então, quando o meu programa estiver tentando executar esse system.out.println e ele está tentando usar o conteúdo dessa variável, onde que ele vai procurar essa variável? A primeira decisão dele é ver se tem essa variável declarada dentro do método onde ele está. Como tem, beleza. Tá? Só que eu poderia ter uma variável chamada x criada dentro da classe. O que eu quero dizer com criada dentro da classe? É uma variável criada fora de qualquer método. Aqui em cima, por exemplo. Tá? Com modificador de acesso ou não, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, uma variável aqui chamada x. Certo? E aí, o meu programa, ele consegue se virar bem. Então, olha, tem uma variável x aqui, tem outra variável x aqui. Como é que ele não se perde? Como é que ele não mistura o conteúdo? Vamos fazer assim, ó. Eu vou criar essa variável aqui. E aqui eu vou fazer assim, x igual a 12. Tá? Olha só. Quando eu estou aqui nesse método construtor e eu estou atribuindo 12 para dentro da variável x, o que acontece? Aquela estratégia, ele vai executar a primeira tentativa aqui, ó, ele vai procurar a variável x dentro do método. Então, vem aqui. Dentro desse método construtor, existe a variável x declarada? Não. Se ele não achou dentro do método, ele vai para a segunda tentativa. A segunda tentativa é procurar dentro da própria classe. Então, ele vem aqui e olha na própria classe se tem alguém chamado x. Tem. Beleza, ele usa esse espaço de memória e segue adiante. Só que eu também poderia ter a variável x criada aqui na classe mãe. Tá? Eu também tenho uma variável x aqui. E eu poderia, por exemplo, aqui fazer x igual a 36, sei lá. Certo? Então, observem que a gente tem variáveis com o mesmo nome, mas elas não se confundem e elas podem ser usadas em circunstâncias diferentes. Tá certo? O importante é a gente saber que esta é a ordem padrão. Tá? É o padrão. Mas a gente pode mudar. Oi. E no caso, se tivesse a variável global, ela impediria de ser criado as variáveis dentro das classes? Ou onde que ela entraria nessa conversa toda? Então, aí ela ia dar um pouco de problema, porque daí é uma variável que é compartilhada por todo mundo, né? O contexto dela é muito mais abrangente. Aí talvez daria a questão dela conseguir identificar qual é qual, né? Exato. Então, isso que essa ordem que eu estou mostrando aqui para vocês, eu não estou me referindo ao static, tá? Daqui a pouco a gente faz um teste com static e tudo mais. Isso aqui eu estou me referindo a variáveis que têm escopos diferentes, tá? Porque quando você faz uma variável que ela é estática, ela pertence já à classe de uma forma geral, então ela domina. Ela é predominante, sabe? Ela é poderosa. Aí ela impediria de criar outra no mesmo nome? Isso, exato. Aí ela ofusca. Mesmo. Isso mesmo. Aí ela bagunça tudo isso, tá? Isso que eu tô falando aqui é quando eu tô trabalhando ou com variável local, ou com variável de classe, ou com variável de superclasse, tá? Não. Mas aí, nesse caso, dessa forma, ele não daria problema dele não conseguir identificar ou saber de qual X estaria. Não. Né? E agora a gente vai ver essa questão. Então, veja. Agora. Então, tá, eu declarei aqui, mas eu ainda não mostrei para vocês que esse negócio funciona, né? Então, primeiro de tudo, vamos fazer eu vou comentar aqui, tá? Vou comentar, aí a gente executa e depois eu vou descomentando só para a gente ver o que vai acontecer, tá? Então, aqui tá... Eu comentei a variável da classe aqui, né? Essa variável, esse atributo aqui que eu criei na classe. Observe que ele não é estático, tá? Então, ele pertence a cada um dos objetos que eu venha a criar no futuro. Eu deixei aqui essa variável. Variável criada dentro de método é chamada variável local, tá?
a vida dela é bem curtinha. Ela só existe enquanto eu estiver executando o método. Quando eu bater aqui na chave fechada, essa variável local ela é destruída. Tá? A variável aqui que eu crio, né, o atributo de classe, quando ele não é estático, tá? Então, é uma variável do objeto. Ela existe enquanto o objeto existir. Tá? Mas eu comentei aqui só para a gente... Eu vou comentar aqui também e vou comentar aqui também, tá? Agora, vamos vir aqui na main e vamos criar um objeto funcionário, tá? Só para... Funcionário f igual new funcionário. Tá? New funcionário, não. Peraí que eu fiz errado. É manicure. Manicure, né? A classe lá que eu criei é a manicure, né? New manicure. Beleza? Criei aqui a variável manicure, um F, podia ser M, né? De manicure. Manicure. E aí, eu vou chamar... Onde é que eu fiz aquela historinha lá com o X, né? Foi aqui no compor salário, certo? Então, vamos chamar M compor salário. Só para a gente ver o que ele vai mostrar na nossa tela. Compor salário. Eu vou comentar tudo isso que tem aqui em cima, porque não é o meu objeto agora de interesse. Tá certo que eu fiz aqui? Acompanharam? Então, ó, eu tenho aqui a main está fazendo uma coisa bem simplesinha. Criou aqui um objeto da classe manicure e eu estou pedindo para executar o compor salário. O que tem dentro do compor salário para ele executar, né? Tem só isso aqui, ó, a declaração da variável x, que recebe 1, e o system out para mostrar o conteúdo. Só e somente só. Então, vamos salvar aqui. Vamos executar. Ops, tem erro? O que aconteceu? Ah, eu deixei aqui. Ó, a gente vai executar e vocês estão vendo aqui o console, né? O que ele mostrou? Valor X declarado dentro do método 1. Então, o que aconteceu? Quando eu chamei o método compor salário e essa linha 30 foi executada, o método realizou lá a primeira tentativa, que foi procurar o X aqui dentro. Legal. Encontrou o X? Encontrou, ele mostrou o valor 1, que é justamente essa atribuição, certo? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou comentar esse X, tá? Eu vou descomentar aqui em cima a minha declaração, tá? E vou descomentar aqui a minha atribuição, certo? Então, veja, esse X, ele é um atributo da classe manicure. Quando eu chamar o método construtor, ele vai criar o objeto manicure e vai dar o valor 12 para o X. E aí, vamos ver o que... Deixa eu ver, valor do X. Deixa eu arrumar essa mensagem que está escrita errado. E aí, vamos ver o que ele mostra aqui para gente, tá? Ó. Estão vendo aqui o console, né? Então, valor do X dentro do método, 12. O que aconteceu sem que a gente percebesse? Ele executou a primeira tentativa, não encontrou o X declarado dentro do método, aí ele foi para a segunda alternativa, que foi procurar o X dentro da própria classe. Ele encontrou, ele mostrou o valor 12, certo? E, por fim... vamos mexer agora, deixa eu comentar aqui de novo esse Bringenite aqui. Só para mostrar ele procurar na classe mãe, tá? Por uma questão de simplicidade, eu vou até tirar o private aqui, tá? Para ele poder acessar direto. Sem que eu tenha que criar método get set, tá? Porque isso aqui é só uma demonstração, tá? Então, criei aqui o X. Estou atribuindo 36 para ele, tá? Só que isso eu tenho que fazer aqui em cima. Já explico por quê. E vamos executar? Ó. Conseguem ver? Método, valor do X, o 36. Então, ele tentou, fez a primeira tentativa, não achou X. Fez a segunda tentativa, não achou X. Fez a terceira tentativa, foi lá na superclasse. Aí lá ele achou um X e mostrou pra gente. Aí, qual é a pergunta que vocês têm que fazer para mim agora? Ixi, tantas, né? A pergunta que eu faria
É assim. Professora, mas eu só posso ter um X? Toda hora você tirava de um lugar, liberava no outro, mas e se eu quiser ter os 3X, eu posso? Claro que pode. Só que você precisa de alguma estratégia para diferenciá-los, tá? Como que a gente faz isso? Ó, vamos lá. Dentro do método, que é o local mais... Oi, pois não. O meu questionamento seria se isso seria uma boa prática, né? Justamente por isso, porque eu não conseguiria diferenciar qual é a referência de cada X, né? Se ela deixar os 3, entendeu? Na verdade, é uma prática muito comum, você vai ver já já, tá? Mas é claro, né? A gente tem a regra máxima que é assim: você dá um nome para um atributo ou para um método de acordo com o uso que ele vai ter, tá certo? Então, por exemplo, uma variável X não é um nome adequado para essa variável, né? Porque daqui a um mês eu não sei mais qual é a funcionalidade dela. Agora, se, por exemplo, ela se chamasse idade do paciente, por exemplo, aí é um nome mais representativo, né? Então, aqui eu estou mostrando assim, as possibilidades. Na hora de você dar nome para a variável, você tem que pensar nisso. Qual é o uso que ela vai ter? E aí você dá um nome de acordo com o uso. Se, por acaso, esse nome for duplicado, não tem problema, porque a gente tem estratégias para diferenciar um do outro, que é o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então, olhem só. Eu criei aqui a variável X dentro do método compor salário. Essa aqui é a variável de vida mais curta. Mas eu também vou querer agora a variável X aqui no método. Aqui dentro da classe, tá? Ó, então, vejam, aqui eu abri a classe, certo? Isso aqui é a abertura da classe. Da linha 4 até a linha 6, não tem nenhum método aberto. Então, essas variáveis, elas estão declaradas fora de qualquer método. Por isso que elas ou são da classe ou são do objeto, né? Tá aqui. Aí depois vem os métodos, estão vendo? Beleza. E aqui na classe mãe, na classe funcionário, eu também tenho aqui a minha variável X bacana. Mas, professor, agora eu quero que você faça a diferenciação. Beleza, como aqui dentro do próprio método, que a gente já está mostrando, eu vou diferenciar o seguinte, ó. Se eu uso simplesmente o nome X, ele vai procurar esta aqui. Se eu quero usar o X, que está descrito lá em cima como um atributo de classe, eu coloco a palavra this. Então, em todo lugar, essa palavra this aqui, ela é bem comum. Especialmente quando a gente cria os métodos getter e setter, ela sempre aparece. Significa que eu estou tentando usar algum recurso que foi definido dentro da classe e não dentro de métodos, tá? E se eu quiser usar o X da classe mãe, é só eu colocar super. Então, toda vez que eu fizer referência, não importa se tem X aqui, não importa, ele vai direto lá na classe mãe procurar, tá? Então, eu vou colocar aqui X da classe, só para a gente ver a resposta, tá? X da classe e X da super. Ele vai ter que mostrar 1, 12 e 36 para a gente, se tudo correr bem, tá? Vou rodar aqui, gente. Ó. 1, 12 e 36, tá? E aí vem aquela questão. Mas será que precisa criar variáveis com o mesmo nome? Quem vai te dizer isso é o uso que a variável vai ter, tá? Obviamente, quanto mais repetições houver, mais a possibilidade de você se confundir um pouquinho, né? Mas com essas estratégias aqui, ó, usando a palavra this e usando a palavra super, tranquilo, tá? E aí você pode trabalhar à vontade. E essa partícula this aqui, ó, vamos olhar aqui, ó. Ela é muito comum, tá vendo? Ó, quando a gente cria os métodos getter, setter, eles sempre aparecem. Por quê? Porque esse gerador automático de código pra gente, ele coloca o nome dos parâmetros igualzinho o nome dos atributos, né? Então, aqui, ó, eu tenho um atributo nome, ele mandou para mim um parâmetro e deu o nome de nome.
Eu tenho o salário básico, ele chamou de salário básico. Então, para minha aplicação, diferenciar o parâmetro que ele recebe dos atributos do próprio objeto, a gente usa o this, tá vendo? Então, eu tô falando, ó, esse nome é o que você recebeu como parâmetro. Onde você vai guardar? Ah, eu vou guardar dentro do atributo nome do objeto. São espaços de memória diferentes, tá vendo? E a gente convive com isso, né? Isso aqui é até virou meio que uma convenção a gente usar isso, né? Tá? Mas eu acho que isso é revisão, né? Mas é importante a gente entender essa estratégia. Tá certo? Dúvidas? Deixa eu ver se tem alguma mensagem no chat. Opa. Não. Opa. Beleza. Então, tranquilo? Continuando? Eu nem sei porque que eu fui parar nessa conversa com vocês, hein? Mas vamos lá. Então, eu vou tirar tudo isso daqui, porque, né, a gente não tem X, né? O X não interessa, foi só usado aqui a título de exemplificação. E depois eu tiro das outras classes. Bom, e aí, a gente estava falando do método compor salário, né? Vamos tirar aqui o comentário, vamos voltar. Beleza. A gente fez toda essa conversa, né? Esse devaneio meu, para falar aqui, ó, do método get salário. Eu poderia ter colocado aqui o super, porque esse método get salário básico, ele está criado na superclasse, né? Se vocês olharem aqui para dentro, deixa eu aumentar aqui, ó. Se nós olharmos aqui todo o código da classe manicure, a gente não tem o método get salário básico, né? Que eu estou chamando aqui na linha 30. Mas se eu for dentro da classe funcionário, eu tenho aqui, ó, da linha 29 até a 31, eu tenho o método get salário básico. E como eu sei que a classe manicure herda tudo aquilo que está escrito dentro da classe funcionário, eu estou pedindo para usar, sem o menor constrangimento. Esse pedir para usar, eu posso colocar o super. Neste caso, como eu só tenho o método get salário na superclasse, ele é opcional, tá? Por que ele é opcional? Porque ele vai tentar usar essa ordem. Ele vai procurar dentro do método, não vai achar. Na verdade, ele não vai nem procurar dentro do método, porque isso aqui não é uma variável, né? Isso aqui é um método. Então, ele vai tentar procurar dentro da própria classe onde ele está, não vai encontrar, aí ele vai direto na superclasse. Ele acha e executa, tá? Mas é uma boa prática, tá? Inclusive, ajuda o teu código a ficar mais legível, você usar sempre a partícula super quando você estiver querendo usar algum recurso que está na classe mãe, tá? Isso, se uma outra pessoa for analisar o seu código, quando ela bater o olho nessa linha, ela já sabe que você está tentando usar alguma coisa da superclasse, né? Porque se o código é novo, a gente tenta olhar tudo, né? Todas as linhas e tal. Então, isso aqui já poupa tempo de uma pessoa desavisada, tá? A mesma coisa eu preciso fazer aqui na linha 31. Quer dizer, eu estou tentando pegar o valor da variável temp, que está sendo multiplicado por 1,1, né? Ou seja, eu estou dando 10% de aumento, eu quero pegar o resultado deste cálculo e mandar para dentro do atributo salário. Para isso, eu preciso do método set salário básico. E como é que a gente chama o método? A gente não usa o sinal de igual, né? A gente abre parênteses, coloca a continha ali e vida que segue. Onde está escrito esse método salário básico? Também está escrito na classe mãe. Se você quiser manter a sua linha dessa forma, funcionará perfeitamente. Se você quiser deixá-la um pouquinho mais documentada, coloca o super aí na frente. Tá certo? Tudo bem? Ah, professora, precisa dessas duas linhas? Não precisa. Se você quiser fazer tudo em uma só, né? Tem gente que gosta de economizar linha. Não tem nenhum problema, tá? Em termos de processamento, é o mesmo custo. Na linha 33, eu vou fazer a segunda opção, tá? O que eu faço? No lugar do temp, ó, eu não tenho aqui, temp é igual a super get salário? Ora, se eles são iguais, então eu vou pegar esse camarada aqui e vou colocar no lugar do temp. E, de boa, uma única linha resolve o meu problema, tá?
peguei o salário básico atual, multipliquei por 1,1, o resultado vai para o set salário que altera. Tranquilo, né? Vou manter a linha 33 só, tá? Eu coloquei essas duas aqui só para vocês perceberem que havia essas duas, implicitamente, nessas duas ações ocorrem. Eu preciso saber qual é o salário básico de hoje para poder aplicar o reajuste e depois atualizar. Tudo bem? E aí, isso aqui eu vou usar nos outros ifs aqui de baixo, né? Vou mudar aqui para 1,2 e aqui para 1. Acho que eu comi uma linha, 1,3. Aí, essa chave que eu não preciso mais, né? Porque eu voltei a ter uma única linha. Tá tranquilo? Então, aqui a gente fez o método compor salário. Bacana, né? Tranquilo, professora. Beleza. Bom, então, por que a gente fez isso? Porque se nós voltarmos aqui para o nosso diagrama singelo, a gente está aqui fazendo essa primeira filha, né? Essa primeira herdeira de funcionário. E agora, a gente pode fazer, então, a outra classe, a classe cabeleireira, certo? Então, beleza, vamos lá, né? Se eu estiver falando muitas coisas repetidas, tá? Que fala, professora, já tá tranquilo, pode tocar mais rápido, me avisem, tá? Porque às vezes eu fico divagando em conceitos que são importantes, mas que você a gente já tá careca de saber. Então, a gente pula, a gente vai mais ligeiro, tá? Bom, então, de novo, né? Se essa classe cabeleireira, ela é uma descendente de classe funcionário, então, extends funcionário. Beleza? Bom, o que ela tem como atributo? Volta aqui no diagrama. Ela tem a comissão e também tem o método compor salário. Então, vamos lá. Então, a gente tem double questão. Como eu tenho um atributo privado, então eu vou criar... Primeiro eu vou criar os construtores, né? Construtor vazio. Daí eu vou criar o construtor com os campos. E daí eu vou criar o get e o set, porque eu só tenho um atributo. Né? E aí a gente vai criar o método compor salário. Então, é um public void compor salário. Bom, esse compor salário aqui, eu também deveria ter entregue para vocês uma documentação melhorzinha, tá? Dizendo, olha, a composição do salário de alguém que é do tipo cabeleireiro, e assim, assim, assim. Como eu não fiz, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar salário, o salário base dessa pessoa, né? Vamos colocar aqui a conta. Deixa eu colocar aqui a regra, tá? A comissão vai ser percentual de acréscimo ao salário básico. Tá? Então, eu vou pegar essa comissão aqui e falar, cara, tudo que você fizer aí, você vai ganhar 5% do teu salário. Então, é uma continha bem, bem bobinha, né? Então, o salário básico vai dar o mesmo erro que deu agora há pouco, tá? Mas aí a gente já sabe arrumar, né? É o salário básico. Agora, como a gente tem o valor aqui dentro da variável, a gente tem que fazer a continha mais detalhada, né? Então, é o salário que eu já tinha, mais esse percentual de comissão dividido por 100, né? Posso falar assim, ó, você tem 5%, então vai ser 5 dividido por 100 multiplicado pelo próprio salário base, né? E aí ele tá chorando porque ele não sabe, ó, o mesmo erro, né? Ele não sabe quem é salário básico. Então, o que a gente faz? A gente faz aqui, a gente vai fazer super.get salário básico. Né? Peguei o salário atual. Aqui, de novo, super.get salário básico, certo? Multiplicado pela comissão. Este resultado a gente vai mandar como parâmetro. Então, tem que botar aqui. Faço toda essa continha para quê?
para super.7 salário básico. Legal? E agora? O que mais que está faltando? Bom, se a gente quiser executar o nosso programa, vocês podem observar que não tem erro, tá vendo? Ó, não tem nenhum erro, não tem nenhuma coisinha vermelhinha aqui, tal, tá de boa, né? Oi. Uma dúvida. Ali na manicure, o cabeleireira, deixa eu ver ali, cadê? Super 7 lá do salário básico ali. Lá na cabeleireira, na verdade. Ali, super 7 salário básico. Aí ela vai alterar o valor de salário básico da classe funcionário, né? Na verdade, ela vai alterar o salário básico da cabeleireira. Peraí, vamos lá. Como assim, professora? Vamos criar aqui um slide novo. Veja bem. Mas antes de fazer esse slide, deixa eu só colocar alguns comentários. Vamos mexer aqui no nosso código para a gente entender o que está acontecendo, tá? Eu vou aqui na classe funcionário. Deixa eu tirar esse X aqui, né? Não preciso dele. Aqui na classe funcionário, eu vou colocar aqui uma mensagem, tá? Uma mensagem bobinha, só para a gente saber o que está acontecendo, tá? Vou rastrear. Ó, eu coloquei essa mensagem aqui na classe funcionário, tá? Vou salvar. E vou colocar uma mensagem aqui no construtor da classe manicure também, tá? No construtor do objeto de funcionário, no construtor do objeto de manicure, tá? E aqui na nossa main, a gente está só criando aqui o nosso objeto, tá? Vamos executar esse trem aqui para a gente poder acompanhar o que está acontecendo. Ops. Não era para dar isso daqui não, tá? Foi. Não pode invocar Java Lang integer. Oh, diabos. Peraí, fiz alguma caca. Na manicure compor salário. Tem algum erro aqui no manicure compor salário. Produtividade. Deixa eu botar um produtividade igual a 1 aqui, só para... Quero rastrear aqui. Oxi. Double. Só não funcionar. Peraí. Deixa eu entender o que eu fiz aqui de errado. Ok, tá? Manicure, cria manicure. E tem aqui no funcionário, tem double funcionário. Aqui get salário, compor salário. Sei lá, vou botar comentário aqui, depois a gente vê o erro, senão a gente perde o fio da meada do que eu quero te mostrar. Ó, o que eu quis mostrar é o seguinte, quando você... essas duas linhas aqui, elas foram disparadas aqui pela main, ó. Então, aqui na nossa main, o que a gente fez? A gente criou uma variável e a gente instanciou, a gente criou esse objeto. Então, observe que eu chamei o construtor da classe manicure. Só que na hora que esse construtor da classe manicure foi executado, ele tem aqui o super. Mas você poderia até nem ter colocado essa linha aqui, tá? Que ele sempre chama o construtor da superclasse. Por isso que você vê essas duas mensagens aqui, ó. Primeiro ele chama o construtor da classe mãe, tá vendo? Que foi a primeira mensagem que mostrou. E depois o construtor da classe filha. Por que eu estou te dizendo isso? Você fala assim, você está atualizando o salário do funcionário. Não, eu estou atualizando o salário da classe manicure. Porque ela ganhou por herança. Então, vou botar aqui, ó. Esse azulzinho é a manicure e ela ganha por herança. Aqui, ó. Toda vez que você
Funcionário. Toda vez que você cria um objeto funcionário, ele tem dentro dele... perdão. Toda vez que você cria um objeto manicure, ele tem dentro dele um objeto funcionário, tá? Então, você fala assim, você está atualizando o salário do funcionário. Não, é da manicure, é que ela herdou do funcionário, entende? Tá tudo aqui, tá tudo junto. Os dois construtores são executados e eles ficam assim, ó, entranhados, ficam um dentro do outro, tá? Mas voltando lá à sua pergunta, diga. Não, é que acho que eu viajei aqui. Tem como mostrar de novo ali, né? Acho que cabeleireiro, deixa eu ver ali. Tem, tá aqui. Super. Aqui. Tipo assim, ó, 7 salário. Esse método aí, ela herdou de funcionário. Exatamente. Né? Então, se colocar, instanciar uma cabeleireira, né? C igual a new, cabeleireira e tal, e dar um ponto e um control espaço, ele vai puxar esse método também ou não? Ué, bora lá ver. Aqui, né? Isso. Isso, vamos lá. O bom da nossa profissão é isso, né? Que a gente pode testar sem matar ninguém. Cabeleireira, que difícil escrever. Acho que eu escrevi errado. Cabeleireira. Enfim. Aí vamos chamar o compor salário. Eu não sei como é que eu fiz lá o compor salário, tá vendo? Aqui que você queria é c.get, né? Aqui, ó. Você tem todos os gets, ó. Get salário básico, tá vendo? Get nome, get comissão. Tá. Porque ele herda. Entendeu? Não, beleza. Dentro desse objeto aqui, cabeleireira, é a mesma coisa daqui, né? Então, você tem o objeto cabeleireira, né? Que estaria aqui, e dentro dele tem um funcionário, que ele pode usar tudo, porque ele ganhou, é dele. Entendeu? É que eu acho que eu imaginava que, tipo, como tá usando esse método dentro da classe, ali em cabeleireira, não precisava colocar o super, entendeu? Eu pensava que ele já ia detectar que ela herdou aquilo ali, entendeu? Não, você não precisa, é o que eu comentei. Você não tá. precisa. Por quê? Se você quiser tirar daqui, de boa. Ó, vou tirar, depois a gente dá um Ctrl Z e volta. Porque ele herdou, ele sabe que ele herdou, tá vendo? Ó, só aqui de boa. Eu comentei há pouco, não é obrigatório. Neste caso, como você só tem o método set salário básico na classe mãe, não é obrigado a colocar o super aqui. Só seria obrigado se você também tivesse uma versão aqui do set salário, entendeu? Para ele saber qual deles que você quer. Se você tem 2, qual que você quer. No caso, ele só tem 1, então não precisa pôr. A gente está mantendo aqui o super por uma questão de documentação, sabe? Se alguém que nunca viu esse código seu, de repente precisar trabalhar nele, já fica mais fácil, né? Ele já sabe onde é que está o set salário básico. Tá lá na superclasse. Só documentalmente mesmo, porque em termos de herança, a sua impressão está correta. Ele já herda, não precisa. Tá? Bom, a gente acabou criando aqui o nosso salário, o nosso cabeleireiro, vamos deixar aqui. Bom, se a gente quiser executar, já pode executar, né? Vamos só colocar uma mensagem aqui nos métodos compor salário, para a gente ver que ele passou por ali, né? Então, vou colocar aqui um. Salário do cabeleireiro. Gente do céu, não sei escrever cabeleireiro. Daí, se eu quero mostrar o salário, né, tem que chamar o get, porque capsulamento é isso, né? Vou botar isso aqui e vou botar lá no manicure também, né? Para ficar... aqui eu tenho que arrumar, né? Aqui tem um erro. Eu não sei qual é. Tô querendo despistar da manicure. Aqui o salário. Legal. Bom. Vou tirar aqui. Eu acho que ele está com problema com produtividade.
Só vou fazer um teste aqui, tá? Qual é o problema que ele tá... Lembra aquele erro que estava aparecendo? Chutando aqui, tá? Pode ser esse erro aqui. Depois a gente comenta sobre isso. Só salvar. Vamos ver se ele roda. O que é? Não, tem erro, né? Tem erro de compilação, Edilene, que feio. Ah, faltam parênteses aqui, faltam um ponto de vírgula. Beleza. Isso. Ah, olha aqui, meu get salário Get básico. salário não tem na função. É isso que tá dando erro no meu também. Eu tava olhando aqui. Porque tá nulo. Só que aí eu não tava Lógico, a gente criou os objetos e não deu nada para os coitados, né? Vamos fazer assim, ó. Fica difícil, ó. Vamos olhar aqui, ó. Manicure. Lá no funcionário que tá faltando o 7 salário base, eu acho que é. Na verdade tá faltando tudo, né? Porque, ó, quer ver? Aqui na main, a gente criou, tá vendo? A gente rodou aqui o construtor, né? É o construtor vazio. Então, tá todo mundo vazio, não dei informação para nada. Aí depois eu tô querendo fazer conta com ele, também é sacanagem, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente pode chamar os métodos melhorzinhos, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui na manicure, deixa eu ver quais são os atributos que eu estou dando para ela. Aqui, ó. O meu método manicure, eu estou mandando isso daqui, produtividade. O que acontece? Quando eu chamar esse método manicure aqui, eu estou mandando só... Tá vendo que aqui eu tenho um construtor e eu tenho um atributo só, que é o atributo da produtividade. Só que eu quero o seguinte, eu quero construir esse meu objeto manicure com todas as informações, não é? Então, como é que seria isso? Vamos supor que eu quero chamar... Quais são os atributos que o meu funcionário tem, né? Por exemplo, ele tem o nome, né? Isso é um atributo, ó. Se você vier aqui no funcionário, ele tem o nome e ele tem o salário básico. Então, tá. Então, vem aqui. Eu vou mandar o nome, eu vou mandar um salário básico, vou mandar 2.000, tá? E como é manicure, eu vou mandar a produtividade 2 para ela. Obviamente, gente, isso daqui são informações que a gente pede para o usuário digitar, né? Então, eu deveria mandar uma mensagem, ó, digite o nome desse funcionário, digite o salário desse funcionário. Acho até que fica melhor fazer assim, tá? Peraí. Vamos fazer a coisa mais bonitinha. Lembra daquele JOption pane que a gente usou na aula passada? Não? Não lembra? Ó, a gente vai pedir o nome desse funcionário, certo? Beleza. Onde é que eu vou guardar o nome do funcionário? Eu vou guardar dentro do objeto M, e para isso eu vou usar o método set nome. Aqui, ó, set nome, tá vendo? E eu apaguei a tela. Aí. Tá legal? Ó, JOption, faltou um ó. Então, o que acontece? Esse JOption pane, ele abre aquela janelinha para a gente digitar alguma coisa. Aquilo que eu digitar é enviado para o método setNome, que o objeto M recebeu por herança. Tranquilo? O que mais que eu preciso saber desse manicure? O salário básico dela. Vamos perguntar aqui, ó. Qual o seu salário básico? Beleza? Aí a pessoa vai lá e digita. O salário básico é um atributo do tipo double, é um número. Então, a gente faz aquela conversão. Lembram? Double.parse double. Ou seja, o que o usuário digitar, que inicialmente vai ser entendido como uma sequência de símbolos, né? Uma string, eu converto
e mando para dentro do método set salário básico. Legal? O que mais o manicure tem, né? Então, vejam, esses dois atributos que a gente definiu aqui, o valor, são atributos herdados. O salário básico está onde, professor? É isso que eu tô... O salário básico está aqui no funcionário. Deixa eu ver lá. Aqui, ó. Aqui. Ué, no meu não tá... Eu acho que eu errei em alguma coisa. Ah, sim, já. Achou? Professora? Oi. Ali no último público e voz, salário básico, salário base? Esse aqui? Recebe salário base mesmo? Tá certo, né? Então, é porque eu mudei o nome do atributo aqui e depois ficou tudo mais ou menos, né? Mas vamos entender. Você mudou e depois eu achei que estava faltando esses. Então. Mas vamos olhar essa linha aqui, porque a tua observação é muito boa, tá? Veja que ele não está dando erro na linha, tá? Por quê? Esse salário base é um parâmetro, é um valor que vem externo, tá? Alguém manda de fora para dentro do objeto. Então, eu posso dar o nome que eu quiser. O importante é o tipo dele. Mas, por uma convenção, a gente costuma manter o mesmo nome, tá? Então, eu já vou mudar aqui. É que eu fiz uma mudança lá em cima e depois não atualizei, ó. Aqui também, tá? Foi todo mundo, tá? Beleza. Então, tá. Então, vamos voltar para onde a gente estava. A gente está aqui. Então, a gente criou um objeto e agora a gente está preenchendo as informações desse objeto. É como se fosse um cadastro, né? Ah, vou fazer uma compra lá no site, não sei das quantas. Eu entro lá, a primeira coisa eu tenho que ter um cadastro, não é? Então, eu estou fornecendo o meu cadastro. Obviamente, aqui, a gente tem uma interface gráfica bem simplesinha, mas ele está servindo ao seu propósito, tá? E a última informação que a gente precisa é a informação da produtividade. Obviamente, não é a própria pessoa, né, que fornece a sua produtividade. O sistema precisa ir calculando isso automaticamente, com base nos atendimentos que serão feitos. Mas como a gente ainda não tem o controle dos atendimentos, a gente vai entrar aqui manualmente mesmo, tá? Ok? Vou colocar aqui, qual sua produtividade? E vou colocar aqui, ó, 1, 2 ou 3, tá? São aqueles valores que a gente botou lá no nosso método. Esse valor de produtividade é um valor inteiro. Então, a gente tem que fazer a conversão para inteiro. Tá? E o resultado vai para dentro do método set produtividade. Tá legal? Então, ó, fazendo isso aqui, o que vai acontecer? Deixa eu organizar aqui bonitinho. Então, da linha 28 até a linha 32, a gente trabalhou com um atributo que é do tipo manicure. Legal? Para o atributo, para o objeto C, que é do tipo cabeleireira, a gente vai ter que fazer um procedimento similar. Então, vou até copiar aqui, tá? Copiar e colar. Aqui, ó. Vamos lá. Bom, primeira mudança, né? Ao invés da variável M, usaremos a variável C. Mas o resto é a mesma coisa, né? É um cabeleireiro e tem um nome. Então, eu peço o nome que for digitado, eu mando para o método setNome. Depois vem o salário básico, que é a mesma coisa. Peço o salário, converto para o tipo double e mando para o método set salário básico. Depois, um cabeleireiro tem comissão. Então, a gente vai aqui, ó, e vai falar assim, qual sua comissão? Percentual, né? Vamos colocar melhor, né? Qual seu percentual de comissão? Então, tá? Esse percentual de comissão, ele é um valor double. Então, a gente tem que converter para double e não para inteiro. Então, parse double. Certo? E o resultado vai para dentro do método set comissão. Opa, não tem set comissão?
Acho que alguém digitou errado, hein? Peraí. Vamos voltar aqui no cabeleireiro. Tá aqui, método 7 comissão. Volta. Ah, porque eu coloquei MSC, né? 7 comissão. E aí a gente chama o compor salário. Tá bacana? Tá tranquilo aqui? Então, o que a gente fez, né? Nós criamos 2 objetos e preenchemos esses 2 objetos com valores, né, numéricos ou textuais. Vamos ver se era esse o problema que estava acontecendo aqui na hora de executar. Olha aí, ó, qual o seu nome? Edilene. Ele está fazendo o cadastro do objeto do tipo manicure, tá? Que é o primeiro, né? Edilene. Qual o seu salário básico? 2.000. Qual a sua produtividade? 2. Ó, aí, ele está agora, ó, ele... Lembra que a gente chama o método compor salário? Deixa eu só voltar aqui, ó. A execução está pendente ainda. O método compor salário foi ele que mostrou, né, que o meu salário básico era 2.400, tá? Agora, deixa eu pegar aqui de novo a minha execução. Eita, Lei. Aí já não tem... Interrompe aqui que o trem deu ruim. Tô recolhendo minhas telas tudo, tá? Esse eclipse é ruim da gente pegar a tela de novo depois. Mas tá. Deixa eu minimizar aqui, que aparece. Ó, aqui eu estou cadastrando meu segundo funcionário, tá vendo? Qual é o seu nome? Pedro. Tá? Pedro vai ser o objeto cabeleireiro. Qual o salário básico? 2.500. Qual o percentual de comissão? Eu ganho 10% de comissão. E ele tem que ter mostrado aqui na tela para gente, deixa eu aumentar aqui a console, o salário do cabeleireiro, 2.750. Tudo bem? Então, assim, a gente conseguiu minimamente fazer os procedimentos básicos do cadastro dos funcionários, certo? Agora vamos complicar um pouco a vida de vocês. Vocês já ouviram falar de classe abstrata? Vou até interromper aqui que eu quero ver o rostinho. Classe abstrata. Alguém? Alguém? Uma classe que só vai ser herdada? É uma classe vazia, no caso? Uma classe vazia. Tá, eu tô anotando aqui, tá bom, tá indo bem. Classe vazia. Eu ouvi mais uma sugestão aí. Uma classe que só vai ser herdada. Uma classe que só pode ser herdada. Bom também. Mais alguém? Quem nunca ouviu falar de classe abstrata? Bom, nem sim, nem não, né? As 2 sugestões que foram dadas aqui, elas estão legais, são bacanas, estão bem aderentes ao que realmente significa uma classe abstrata, tá? Uma classe abstrata, ela precisa ser herdada, tá? Então, eu não posso criar um objeto a partir de uma classe abstrata. Querem ver um exemplo? Vamos pegar aqui a nossa própria classe funcionário, tá? Se eu vier aqui e colocar assim, public abstract class funcionário. Não está compartilhando novamente. De novo. Cuida da professora. Cuida dessa professora distraída. Voltando. Aqui, ó. Então, o que eu fiz? Deixa eu voltar aqui. Estou aqui na classe funcionário, tá? Não sei se vocês conseguem ver o nomezinho dela aqui. Essa é a nossa classe funcionário, certo? Que a gente fez até agora. Eu posso vir nessa classe e falar assim, olha, eu quero saber quero ver o que acontece se eu colocar
esse modificador aqui, abstract, nela. Ó, tranquilo, não deu erro nenhum aqui. Perfeito, certo? Maravilha. Agora, vamos aqui na main e eu falo assim, ah, tá. Então, se tá tudo tranquilo lá com a classe funcionário, vamos criar um objeto funcionário? Vamos. Ué, a gente não fez isso com manicure, não fez isso com cabeleireiro? Vou fazer aqui em cima. Aqui na linha 27, eu vou colocar o nome da classe, né? Vou colocar F de funcionário e vou instanciar. Aí eu salvo. Ó, aparentemente eu escrevi a linha correta. Ó, compara aqui com a criação do objeto do tipo manicure, que está logo abaixo, né? Coloquei o nome da classe, coloquei o nome da variável, coloquei um igual, o new para chamar o método construtor e chamei o método construtor. Ah, eu acho que eu não criei o construtor. Será? Vamos lá na classe funcionário. Não, aqui, ó. O construtor está criado bonitinho. Então, por que será que ele está dando erro? Então, a gente volta para cá e pousa o mouse em cima desse X e veja a mensagem. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas o que ele está dizendo é que ele não pode instanciar o tipo funcionário. Justamente porque esta classe funcionário, ela está com o modificador, né? Essa palavra, todas as palavras que antecedem o class são chamados de modificadores, tá? Ou seja, eles dão umas características especiais para a minha classe. E aqui eu estou falando, olha, essa classe ela é abstrata. Então, entendam, como os colegas disseram, né? Que essa classe, ela precisa ser herdada pelo fato de que a minha aplicação imagina que ela não está completa. Ela ainda não está totalmente implementada. Tá certo? Ah, professora, mas como assim? Estava implementado? Estava, porque a gente deu uma martelada aqui no nosso método compor salário, né? A gente colocou aqui um valor qualquer no salário básico, mas foi um chute. A gente não sabe como compor um salário de um funcionário sem saber qual é o cargo dele lá no salão, né? Eu não sei se é manicure, não sei se é cabeleireiro, não sei se é massagista, não sei o que é. Então, como é que eu vou compor o salário dessa pessoa? Vocês conseguem entender? Deixa eu ver se eu volto aqui no nosso diagrama. Enquanto a gente está aqui trabalhando no nível da classe funcionário, aqui em alto nível, eu não tenho informações suficientes para fazer um cálculo de salário adequado. Tá certo? Nessas situações em que você sabe que a classe existe, você precisa criar a classe, mas você não tem todos os insumos necessários para algum método, você diz que essa classe ela é abstrata. E esse método que você não sabe fazer, ele também é um método abstrato. Então, se nós voltarmos aqui no nosso código, esse compor salário agora, ele vai ganhar um abstract também, tá? E aí, quando eu coloco esse abstract, ele já deu um erro. Porque ele está dizendo o seguinte, olha, métodos abstratos não especificam um corpo. O que é o corpo do método? É tudo aquilo que está entre a abertura da chave e o fechamento da chave. Isso é o corpinho do método. Se o meu método abstrato, é porque eu não sei o corpo dele. Eu apago e meto um ponto e vírgula aqui. Tá? Então, vamos lá. É muita blá, 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 né? Então, vamos lá. Uma classe abstrata, ela é colocada dentro de uma aplicação quando ela, sozinha, não tem todos os insumos necessários para a execução de algum método. Então, no caso do funcionário, eu não sei ainda o que ele faz dentro do salão, então eu não sei como compor o salário dele. Mas eu sei que
todo mundo vai ter uma fórmula de composição do salário. Beleza. Então, eu escrevo aqui esse método, indico que ele é abstrato, por consequente, né, a classe também é abstrata, salvo, e quando eu faço isso, toda classe que é descendente, toda classe que herdar funcionário, vai ter a obrigação de escrever o corpo do funcionário, o corpo do cálculo salário. Quer ver isso? Deixa eu voltar. Vamos aqui na classe manicure e vamos imaginar que eu vou dar um Ctrl X aqui nesse trem, tá? Ó, dei um Ctrl X aqui. Vocês observaram que já apareceu um erro aqui? O que ele está dizendo? Pousa o mouse ali. Ele está dizendo o seguinte, olha. O tipo manicure deve, ó, deve implementar o método abstrato herdado da classe funcionário. Então, é aquela questão da herança mesmo, né? Você herda dinheiro e você herda dívida. Essa classe manicure aqui, ela herdou a obrigação de escrever o corpinho do método compor salário. Se eu estiver num nível, se por exemplo, deixa eu voltar aqui. Se, por exemplo, aqui no nível da classe manicure, ainda não houver informação suficiente para fazer o compor salário, essa classe manicure também precisa ser abstrata. Tá? Mas como não é o caso, como sendo manicure, a gente já sabe que é a regrinha que vai estar valendo é a regrinha da produtividade, então, por exemplo, então isso que eu falei, né? Se eu colocar aqui um abstract, por exemplo, ó, o erro some, tá? Só que essa classe também não está pronta, né? Então, volta, não é o caso. A gente vai colocar aqui o método, tá? E aí, esta classe aqui passou a ser uma classe concreta. Então, eu posso gerar objetos a partir da classe manicure, tá? Mas da classe funcionário, não, porque ela é uma classe que ainda não está acabada. E para o cabeleireiro? A mesma regra? Vamos ver. Vamos tirar aqui, ó, compor salário. Olha lá, o mesmo erro vai aparecer, ó. O tipo cabeleireiro deve implementar o método abstrato herdado compor salário. Então, ele tem que, se ele não souber fazer, ele joga a peteca para frente, bota um abstract aqui. Mas se houver já condições de fazer o cálculo, a gente coloca aqui, tá? Então, o que os colegas falaram estava corretíssimo. A classe abstrata não precisa estar vazia, tá? Pode ser que eu saiba algumas coisas e outras não. Mas fato é que ela está incompleta e é obrigação das classes herdeiras completar em algum momento o que estava faltando. Tá? Então, é a questão de que você herda obrigações também. Tá legal? Alguma dúvida? Tranquilo. Então, beleza. E aí, vamos só fazer mais uma coisinha aqui. O funcionário agora vai estar com erro, tudo bem. E aí eu pergunto, não, acho que esse conteúdo eu vou deixar para a próxima aula, porque a gente tem que fazer uma atividade, porque tem uma questão aqui, ó, cadastramento dos funcionários, tá vendo? Eu quero cadastrar vários funcionários para trabalharem no meu salão de beleza e quero colocar todos eles dentro de um único array list, tá? Se vocês olharem como a gente fez, o que a gente tem? Por enquanto, a gente cadastrou um único funcionário, um único manicure, um único cabeleireiro. E eu estou usando variáveis diferentes para isso, né? O que eu gostaria é de ter uma única variável criada para acomodar qualquer tipo de funcionário, sabe? Quer seja manicure, quer seja cabeleireiro, quer seja outra coisa que venha a existir. Mas eu vou deixar isso para a próxima aula, tá? O que eu quero agora é passar um exercício avaliativo para vocês. Eu vou até escrever agora um texto aqui,
que é o seguinte. Oi? Nada não, professor, perdão, apertei sem querer aqui. Imagina. Então, vamos criar aqui um... E aí eu vou abrir lá o nosso AVA para vocês enviarem, tá? Vocês viram... Então, eu mostrei aqui para vocês uma situação onde a gente tinha uma superclasse. Então, vamos colocar aqui, ó. Situação onde existe, né? Então, a gente tem uma superclasse. Não sei se superclasse é junto, mas tudo bem. Uma superclasse, né? E duas classes filhas, certo? Esta superclasse, ela é uma classe abstrata, certo? E as duas classes filhas foram classes concretas, perfeito? E aí, o que a gente fez? A gente criou a classe mãe, a gente criou as classes filhas, a gente fez a instanciação delas, né? E a gente criou 2 objetos a partir dela e fez o cadastramento. O que eu quero é que vocês pensem agora, e vocês podem fazer essa atividade em dupla, tá? Se quiserem. Eu quero que vocês pensem em um exemplo, né? Então, eu mostrei para vocês o exemplo do salão de beleza. Eu quero que vocês pensem em um exemplo, elaborem um exemplo onde existe a necessidade de ter uma classe mãe, que vai ser uma classe abstrata, e uma ou mais classes filhas que vão implementar essa classe mãe, tá? E aí faz o cadastro desses objetos, igual a gente fez aqui, tá? Então, é um exercício de imaginação. Onde é que vocês poderiam aplicar esse conceito, né, que a gente trabalhou hoje? Na verdade, os conceitos que a gente trabalhou nas aulas passadas todas, né? Para a criação da classe, para a instanciação, para a especificação da herança e definição de método abstrato e depois a implementação do método. Ficou claro o que eu quero? Então, vamos escrever aqui. Montar, né? Montar um exemplo onde haja necessidade de o quê? Superclasse, criar um projeto no Eclipse que permita a criação de objetos instanciados a partir das classes filha. Pode até aproveitar esse código, vou subir ele para lá. Eu quero que vocês façam um exercício de imaginação, tá? Depois... não precisa ser no exemplo do salão, não, né? Não, é um exemplo que você vai montar, tá? Montar um exemplo inédito, é seu, tá? O do salão a gente está fazendo juntos, né? Inédito, tá? E aí, depois que o teu projeto estiver pronto, depois de pronto, enviar o código para o GitHub, tá? No arquivo README, informar no README. Olha quantas coisas eu quero que vocês façam. Informar o nome e RA da dupla ou do indivíduo, se fizer sozinho, tá? E postar no AVA apenas o link para o repositório no GitHub. Eu não sei como que posta no AVA, eu não sei. Eu vou abrir um link para vocês. Bom, eu vou mostrar aqui a minha visão no AVA, tá? Professor, posso ir no GitLab também? Ou só no GitHub? Então, a sua versão do GitLab é a versão pública e eu consigo chegar nele? Sim. Então, beleza, me manda o link de boa. Porque às vezes a gente tem instâncias particulares do GitLab, né? Se tiver aberto, não tem problema. Tá? Mas entenderam? Então, é uma revisão de tudo que a gente fez desde a primeira aula, né? Um pouquinho de Java, um pouquinho de conceito de orientação a objeto, um pouquinho de Git, um pouquinho de GitHub ou GitLab, que é a mesma coisa. Tá tranquilo? Lá no
Para mandar para a professora agora? Até a próxima aula, professora. Aí, vocês têm que, de hoje já é quarta, né? Vocês têm até sexta-feira. Eu tenho que botar esse troço, as notas de vocês, olha só. Deixa eu ver, sexta-feira, que dia é hoje? Meu Deus, hoje é dia 1º, né? Eu vou deixar vocês me mandarem até sexta-feira às 20 horas, pode ser? Porque eu tenho que botar a nota no AVA até o sábado. Dia 10, no caso, você tá falando? Não. Dia 3 aqui, ó, depois de amanhã. Ah, tá. É porque é um exercício pequenininho, né? Não é exercício grande, é uma coisinha pequena, tá? Beleza? E na aula de amanhã, o exercício avaliativo que vocês vão fazer vai ser durante a aula. Então, não vou sobrecarregar vocês, quem faz as duas matérias comigo, né? Não vou sobrecarregar vocês com 2 tarefas até sexta. Tá bacana? Ok. Tá, lá no AVA, como é que faz isso lá no AVA? Lá no AVA tem que ter um lugar lá. Eu duro que eu não tenho a visão de vocês no AVA, né? Peraí. Não, professora, é isso que eu tô... Deixa eu interromper aqui, só para eu abrir meu AVA lá. Seria mais fácil mandar no e-mail da senhora? Ah, no e-mail fica ruim, porque eu perco tudo meus e-mails. Não, peraí. Todo mundo tem acesso ao AVA. Vamos começar pela... Professora, não é todo mundo que tem acesso ao AVA. Esse é o AVA problema. buga. Mas não é porque o AVA buga, não. Às vezes é porque a pessoa que não tá com problema lá e tá resolvendo ainda. Né? Então tá. Então vamos fazer o seguinte. Então manda no e-mail mesmo, né? Então, peraí, deixa eu pegar meu e-mail aqui. Tá certo, ok. Vocês venceram. Enviar. Ou manda no WhatsApp ali, ó, no link de cada um. Enviar. Pode ser também, né? Pelo WhatsApp. Pelo grupo. Enviar. E postar no AVA, então não. Enviar o link para o repositório no GitHub no grupo da disciplina no WhatsApp. Professora, oi. Ali no código a senhora vai querer essa mesma ideia do salão, né? De cadastrar funcionário, até isso, até o salário ali. É isso aqui, ó. Então, eu tenho que ver lá. Primeiro, eu tenho que ver as classes criadas, né? Bonitinho. Depois... Tá mostrando na tela. Lógico, né? A pessoa interrompe. Sorry. Então, aqui, ó. Cadê? Ó, o que precisa fazer, né? Montar o exemplo, né, tal. Tem que ter essas classes, né, abstrata, concreta. Aí, você vai ter um projeto no Eclipse, contendo essas classes, obviamente, né? E lá, pode ser na main, igual a gente fez mesmo, tá? Você vai criar objetos. Esses objetos são instanciados a partir da classe filha, obviamente, porque a classe mãe é abstrata, então não dá. E aí, preencher os objetos com valores fornecidos, tem que especificar direitinho, né? Fornecidos pelo usuário, tá? Então, eu digito. Depois, beleza? Aí envia para o GitHub, né? Read. É isso aí. Tá? Então, uma coisa bem simples, igual o que a gente fez. É praticamente o que a gente fez, tá? Pode aproveitar o código, não tem problema. Qual que é o meu objetivo? É que vocês façam um exercício de imaginação para ver situações onde uma classe abstrata vale a pena ou não, tá? E aí, escrever, programar mesmo e usar o versionador. Só isso. Tá? Vou até salvar isso aqui, então, já vou mandar lá, vou postar esse trem aqui também lá no grupo do WhatsApp, então, né? Já que... Atividade 1. Vou gerar um PDF da bichinha. É isso. Vou mandar já isso aqui, então, lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Para vocês. Ficou claro? Se tiver alguma dúvida, é só me perguntar, não se acanhe. E aí, até amanhã. Entrega. Até 20 horas do dia... Do dia 3. E outra coisa, não queiram me enganar, não, tá? Porque... Tem aluno que manda o link num determinado horário e depois fica mexendo no projeto. Eu vou olhar a data de atualização lá, tá? Dos arquivos. Tá bom? É isso. Tá. Professora, teve gente perguntando ali no chat se
Postou a aula da semana passada. Postou a aula passada? Sim, aham. Tá tudo postadinho lá. Tá lá no grupo. No YouTube? Como que é? Tá no... Eu mandei o link no grupo, eu postei o link no Ava. Acho que eu botei tudo, né? Pelo menos eu tirei aqui da minha lista de pendências. Mandou. Mandei, né? Se não encontrar, me avisa que eu mando de novo, tá? Só não mando agora porque eu tenho que pegar ele. Como não está numa lista pública, está numa lista não listada, né, lá no YouTube da senhora, eu acho que tem essa dificuldade, né? Mas o nome da playlist lá é Programação Orientada a Objetos, né? Isso, mas o link... Deixa eu pegar aqui o link. Onde tá? Onde tá? Peraí. Onde é que eu gravei o link? Deixa eu entrar aqui, né? Tô pensando, eu não queria entrar no YouTube agora porque eu tenho que me desconectar. Mas depois eu mando. Vai estar aqui no grupo, tá? Eu mando para vocês, quem esquece. É que eu não boto, eu ponho não listado. Por quê? Porque como tem a participação de aluno, né? Tem alunos que não se sentem confortáveis, né? Com um vídeo público, assim. Então, por isso que eu botei lá não listado. Mas eu tô sempre pondo o link. Se você não achar nas nossas conversas anteriores, eu vou até interromper aqui, me avisa que eu mando de novo. Eu entro agora aqui no WhatsApp e a gente... E mando para vocês. Tá? Beleza? Mas tá claro, né? A atividade sim tem que ser feita. Nenhuma dúvida. Olha lá, ó. O colega já colocou. E lá no Ava, eu não sei se vocês estão com acesso ainda, mas tá tudo separadinho por aula, tá? E eu tô colocando o link também de cada aula lá. Beleza. Então é isso, pessoal. Já vou liberar vocês, porque eu fico aqui, tá? Caso alguém queira começar agora e tenha alguma dúvida, eu fico aqui até 9h30. Estou aqui, só vou mutar o meu microfone. E aí, quem quiser sair da sala e trabalhar de outra maneira, pode ficar tranquilo, tá? Eu fico aqui porque o meu compromisso com vocês é até às 21h30, né? Para alguma dúvida, tá? Mas quem quiser já ir estudar e sair da sala, fique à vontade. Ok, então, professor. Uma boa noite. Prazer ter falado com vocês, tá? Hoje a aula foi meio confusa, né? Meu raciocínio hoje não foi muito linear. Eu fui, voltei. Mas a gente está aí. Ok. Boa noite, professora.